Shalom Raham. Barros de São Paulo tem uma pergunta. Quando morremos, o que acontece com a alma, com a Nefesh e com a Neshama? Barros, Shalom. Shalom a todos os ouvintes, a todos que buscarem aprender algo neste vídeo. A pergunta é complexa. Não complexa pela pergunta em si, senão complexa pela resposta que pode ser dada. Por quê? Porque há uma distinção muito grande do ponto de vista dos místicos judeus, dos cabalistas, e dos literalistas, como Rabbi Moshe ben Maimon, Rabbi Abraham ibn Ezra, Rav Saadia Gaon e outros grandes sábios do sul da Espanha no passado. Há pelo menos umas 7 teses diferentes acerca do que é a alma, muito anteriores a isto. Existe também o posicionamento do Hassidismo, especialmente do Tânia, mas ali toda pessoa que ensina o Tânia vai dizer claramente que é apenas para que se compreenda que há uma tendência animalesca em toda pessoa e uma tendência divina, mas toda pessoa é judia. O Bet Chabad ele deixa bem claro que há uma diferença muito grande entre a alma de Goi e a alma de judeu. Para nós, os literalistas, o assunto é bem mais simples, mas antes de entrar nisto, eu prefiro falar um pouquinho sobre o que é mais complicado. De acordo com o misticismo judaico, todo o povo de Israel são apenas 600 mil almas. Essas 600 mil almas, elas todas derivam da alma de Adam Arishon. Todas elas foram criadas antes da criação do próprio Adam Arishon, do próprio homem. E essas almas, elas hoje em dia, quantos milhões de judeus há, alguns judeus seriam na verdade uma alma só. Uma centelha que complementa outra centelha, que complementa outra centelha, é muito complicado. E por isso é que vem a crença na reencarnação dentro do povo judeu, por causa dessa forma de ver, que as 600 mil almas estavam todas no Sinai, e de lá para cá, elas simplesmente vêm se subdividindo para completar todo um sistema de tikkun. Tikkun seria a palavra equivalente em hebraico, nesses termos, para o que se chama karma entre os hindus. É diferente a forma de reencarnação pela visão hebraica da forma como os hindus veem. Os hindus veem cada pessoa como uma alma em particular. Já dentro do misticismo judaico é um pouco diferente, como eu acabei de explicar. Aliás, é muito diferente. O que acontece com a alma, nesse ponto de vista, nesse prisma, o que acontece com a alma da pessoa em si, não somente de quantas pessoas são englobadas, que cada um vai acabar tendo um tikkun particular, é bem explicado no livro chamado Eben Shelema, escrito pelo Gaon de Vilna, e ele fala sobre o que acontece no momento da morte da pessoa, como que a pessoa memoriza tudo o que se passou durante a vida, como se estivesse vendo um vídeo que nesse vídeo ele mesmo que acaba julgando-se a si próprio. Ali são colocados 2 anjos, um que é o acusador e o outro que é o defensor, mas na verdade isso é a própria pessoa vendo seus próprios atos e se julgando, memorizando desde o momento que nasceu, ou seja, desde o momento que a alma desceu ao corpo da mãe, ao ventre materno, e se colocou no feto e nasceu nesse mundo. A partir do momento que ele nasceu, ele começa a se lembrar de tudo e começa ali todo o processo de tikkun dele. De acordo com os literalistas, que é o que acontece conosco, nós, os discípulos de Rabbi Moshe ben Maimon, hoje em dia, que infelizmente nós ainda não somos a maioria nessa época, já fomos no passado, na época dos Geonim, na época dos Amoraim, na época dos Tanaim, e antes, quando não havia ainda essa crença no misticismo, a forma de pensar era bem simples. Portanto,
Na divisão do misticismo, nós temos Nefesh, Ruach, Neshama, de baixo para cima, ascendente. Nefesh, Ruach, Neshama, esses três estão em contato com o mundo. Esses três são a alma da pessoa em si, mas é como se fossem vistas três almas diferentes, porque o Nefesh é aquilo que está junto com o corpo quando nasce, e o Ruach seria recebido, ou seria alcançado esse nível quando a pessoa alcança a idade de 13 anos aproximadamente, ou mais, vai depender de quanto a pessoa faz, quando a pessoa se ocupa de Torá e de mandamentos para se desenvolver. E o Neshama, de acordo com essa posição, quase sempre a pessoa só consegue alcançar ou receber numa segunda ou terceira ou até quarta reencarnação. Isso aí vai ficar bem explícito, não tenho aqui na minha frente, mas vai ficar bem explícito nos primeiros 4 capítulos do livro Sha'ar HaGilgulim de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital foi o principal discípulo do Rabbi Yitzhak Luria, o famoso cabalista de Tzfat, da época de Rabbi Yosef Karo. Quanto a nós, nosso posicionamento está baseado no que escreveu Rav Saadia Gaon no livro Emunot Vederot. É esse aqui. É muito importante esse livro porque ele, primeiro, elimina quase todos os questionamentos sobre o que é a alma, o que é o mundo vindouro, e depois ele vem e traz o que deve ser a forma correta de pensar. Então Rav Saadia Gaon, ele começa citando o capítulo 12 do profeta Zacarias, Zechariah Yod-Bet, que lá está escrito que Deus forma Ruach HaAdam Bet-Qirbo, ou seja, ele, na hora que o feto é gerado, o corpo é gerado em conjunto com o espírito. E esse espírito, ele não desceu lá de outra esfera, ele não veio para retornar ao mundo e nem para se consertar depois da morte. O tempo de aperfeiçoamento é aqui, e morreu, tem que ir para seu descanso, ou para o que tem que passar. Se a pessoa foi uma pessoa que fez bons frutos aqui, ele vai, logicamente, chegar ao ponto de receber a recompensa dele por isto. E se ele fez mais coisas, ele também vai ter que pagar por isto. E isso é uma forma bem simples de entender. Então, Ruach Adam Bekirbo, a alma, cada pessoa é uma alma, não existem 600 mil almas, existe a quantia que Deus decidir, nós não sabemos quantas, e cada pessoa é uma alma em particular. A questão Nefesh e Neshama, de acordo com o que nós acabamos de falar, a Neshama ela é um grau bem mais elevado, é o terceiro grau em ascendência. Nós temos o Nefesh, depois o Ruach, depois o Neshama, de acordo com a visão cabalística, ou seja, a pessoa não alcança esse nível a não ser depois de 2 ou 3 reencarnações. De acordo conosco, com os literalistas, a questão é bem mais simples. Nós temos o corpo, que é apenas o habitat da alma. A alma, na verdade, nós somos almas, nós não somos corpo. O corpo é apenas uma vestimenta para que nós possamos trabalhar neste mundo. Então a alma trabalha nesse mundo a partir do uso desse corpo material que nós temos. É exatamente por isso que nós não temos nenhum direito de sermos racistas ou de discriminar, seja goi, seja o que for, a não ser pelos atos. Agora, pelo fato dele ser uma pessoa, não. Porque todos nós, tanto os judeus como goim, nós somos simplesmente almas. Almas revestidas num corpo físico, material, para nos elevarmos desse mundo, para termos progresso, para podermos alcançar o que é o conhecimento de Deus. E com o conhecimento de Deus, melhorar a nós mesmos moralmente e espiritualmente. Portanto, Neshama é algo que fica, nesse ponto de vista, algo intercalado, algo intermediário. É o ponto que faz com que haja uma conexão entre a alma e o corpo. Ou seja, é o que se chama alma vital. É a vitalidade do corpo, aquilo que faz com que haja o contato entre a alma e o corpo, que faz com que o corpo continue andando e processando o que a alma tem para ele, ou vice-versa, né? Leva o que a pessoa pratica de mal também para atingir a alma. E nessa forma de visão,
quando quando o corpo falece, a Neshama é desfeita. O que vai ficar é o Nefesh, que para nós não faz diferença chamar o Nefesh de Ruach ou de Neshama. É apenas um e pronto, acabou. E isso aí vai sobreviver à morte e vai receber o seu galardão de acordo com o que está destinado a ser para ele. De acordo com, não que haja predestinação, de acordo com o que ele fez, de acordo com os seus atos, de acordo com o seu cumprimento de mitzvot, de estudo da Torá e tudo mais, de acordo com o seu aperfeiçoamento moral. E há pessoas que podem chegar ao ponto de simplesmente morrer e não ter essa alma. Por quê? Porque nós nascemos igualzinho um animal. O animal nasce e não progride, ele nasce com uma meta: comer, beber, ter relacionamento sexual, usufruir disto e comer aquilo que lhe apraz. É uma das diferenças nossas, é que nós comemos aquilo que não nos apraz, porque sabemos que pode nos proporcionar um bem para a nossa saúde, para a nossa vitalidade, para que nós possamos progredir, estudando a Torá e cumprir os mandamentos. Então, de acordo com essa visão, o ser humano mesmo, ele simplesmente pode se tornar um animal, ou seja, não é que ele vai se tornar um animal, nós nascemos igual. Tanto os animais como os seres humanos nascem iguais. Um tem como progredir e o outro não. Agora, há homens, há mulheres, há pessoas que preferem continuar se desfazendo dessas faculdades mentais que ele tem. Ao invés de progredir, ele regride, ele se entrega aos desejos animalescos que ele tem, ele se entrega à imoralidade, ele se entrega a coisas que não vão proporcionar um desenvolvimento pessoal dele, nem moral, nem intelectual, e nem mental, nem espiritual. Então essas pessoas, muitas delas simplesmente vão chegar ao ponto no momento de falecer e não restar nada deles, porque não deixaram de ser o animalzinho que nasceu lá. A questão cabalística é muito interessante, porque quando nós observamos o livro de Ioná, toda aquela história sobre o profeta Ioná sendo engolido por um peixe é abordado pelo Gaon de Vilna como se fosse uma analogia. Ou seja, na verdade ali o barco seria o corpo do ser humano e a alma do ser humano seria o próprio Ioná. O próprio Ioná seria a alma, e ele explica isso da seguinte forma: Ioná é pomba em hebraico, e pomba em hebraico é um nome entre nós, os judeus sefaraditas. Ioná é nome masculino, como era o nome do profeta, e entre os ashkenazitas é muito comum o nome Ioná ser nome de mulher. Então, Ioná, segundo essa explanação do Gaon de Vilna, nesse livro aqui, é chamado de pomba, porque a alma da pessoa é comparada a uma pomba no Talmud. E a alma sendo comparada a uma pomba, ela ali é chamada de filho de Amitai, Ioná ben Amitai. Amitai deriva da palavra Emet. Emet, verdade. Amitai seria o único que realmente sua existência é verdadeira, é veraz. E esse é Deus. Então, a alma, segundo essa visão, ela vem diretamente de Deus, ela desce a este mundo, entra nesse barco para ir a aquilo que Deus destinou, a missão a cumprir. Só que as pessoas acabam fugindo dessa missão, procuram desviar-se. Então, no lugar dele ir para Nínive, ele prefere ir para Tarshish. Tarshish, na época, era Portugal, era a região de Portugal, e Tarshish em si era o nome de uma cidade, que essa cidade provavelmente é a cidade chamada Porto, hoje em dia. Na época da Bíblia, era uma região muito comparada com o que é Los Angeles hoje nos Estados Unidos. Tem de tudo lá, tinha de tudo. Jogatina, mulheres, ou seja, ele saiu da missão de ir a Nínive para buscar ir para Tarshish. E isso é muito interessante, porque realmente acontece com as pessoas, na maioria, um certo desvio durante a vida
por causa de acontecimentos e ocorrências que transformam a personalidade da pessoa e acabam fazendo com que a pessoa se desvie daquele propósito que realmente ela queria quando era criança, talvez, e que era aquilo que Deus pretendia para essa pessoa. Às vezes nos desviamos da meta principal. Portanto, é importante aprender de todos, mas não se deixar cair em devaneios, em vesânias, começar a acreditar em coisas que são simplesmente mentecápsias. Nós precisamos entender as coisas de forma simples. Saber o que há depois da morte, ou saber o que é realmente alma, é algo que está além de nós. Nós somos corpos e, infelizmente, somos limitados. O que nós conhecemos realmente é só o que está aqui nesse mundo. Entender que os profetas disseram sobre que há algo, ou que há um mundo vindouro, e como vai ser, todas essas coisas, nós só vamos entender só após estarmos lá. Muito obrigado e Laila Tov.